Olá, galerinha do terceiro ano, bom dia. Mais uma vez estamos aqui, não é, para mais uma aula, para mais uma atividade. Espero que todo mundo esteja bem, tá? E bom, vamos terminar esse capítulo hoje, certo? Na verdade, a aula de hoje, né? Vamos falar sobre alguns tipos de transportes e a importância dele, né, a evolução de cada um e a sua importância na economia do país, na locomoção, etc. Tá? Então a gente vai focar aqui em alguns tipos de meios de transportes e seu processo histórico e como é a sua espacialização, tá? Então o objetivo da nossa aula de hoje é esse, certo? Então, iniciando aqui, tá? Primeiramente a gente vai falar desse transporte ferroviário, né? Que surgiu lá ainda na primeira Revolução Industrial, né? Quando houve aí a invenção da máquina a vapor, tá? E que veio em conjunto também a descoberta do carvão mineral, né? Então, nessa época, durante a primeira Revolução Industrial, século XVIII, no mundo como um todo, né, a construção de ferrovias para transportes sobre trilhos foi extremamente importante. E era uma forma de locomoção, principalmente de mercadorias, tá? Então, esses meios de transportes, o que é importante para vocês absorver isso, é que eles sempre estão associados a uma questão econômica, certo? Foi difundido, né, primeiramente nos países desenvolvidos, que justamente aí por conta da primeira Revolução Industrial, né, onde ela nasce na Europa, né, nos países que consequentemente aí vão ter uma melhor economia, melhores índices educacionais, tá? Que são esses países desenvolvidos, né? E no caso do Brasil especificamente, essas ferrovias foram assim as principais formas, né, de transportes e de ligação das diferentes regiões do Brasil, tá? No Brasil e no mundo, né? Então, só mostrando aí para vocês uma fotografia de uma locomotiva clássica, né? Então, veja aí um dos meios de transportes interessante. E aqui no caso do Brasil, esse mapa é só para a gente entender um pouco da espacialização das principais rodovias, tá? Então veja aí que é realmente um sistema de transporte, né, que interliga as várias regiões e os vários estados do país no sentido de transportes de mercadorias, tá? Bom, passando aí, né, esse transporte ferroviário, a gente vai agora para o rodoviário, tá? Lembrando que nessa aula a gente está falando de transportes terrestres, né? Na outra a gente viu um pouco sobre os transportes aquáticos, tá? Então o rodoviário aí ele tem o seu início, né, o seu marco inicial no século XX e foi extremamente importante para o setor do transporte, né? E no Brasil tornou-se eficiente no sentido de concorrer diretamente com essas ferrovias, chegando depois ao final, contribuindo aí para a sua desativação. Para vocês terem ideia, isso é muito importante, tá? Então, o uso de carro, por exemplo, né, atualmente é considerado como algo assim essencial para a locomoção, né? Esse sistema de transporte rodoviário, ele tem seus benefícios, mas ele também tem suas desvantagens, né? E uma de suas desvantagens é o alto custo que se tem, né? Nós temos, só em pensar, por exemplo, na manutenção de rodovias, é algo bem caro, e também pensando na questão de ambiental, né?
que os carros eles liberam gases que são poluentes. E cada vez mais a gente tem um número maior de pessoas, um número maior de transportes, o que reflete em um número maior de problemas ambientais, tá? De poluição, etc. Bom, falando, né? Então, no ambiente urbano, o que é que a gente vai mais encontrar? Congestionamento, poluição sonora, poluição atmosférica, tá? Essas são algumas das questões assim apontadas, né? E que o livro de vocês também traz. No caso brasileiro, a política governamental de investir no desenvolvimento do país, né, incluiu um volume de incentivos federais no setor rodoviário. E isso tem um marco muito importante da década de 1950, tá, que estava associado, né, à industrialização do país e, além da industrialização do país, o processo de urbanização, certo? E associado a isso veio esse incentivo do governo federal do setor rodoviário, né? Então, surge aqui no Brasil, começa em 1950, tá? E ao longo do tempo foi crescendo, né? Paulatinamente isso foi evoluindo. Então aí é uma fotografia, né? Só para mostrar para vocês, né? Esse tipo de transporte ferroviário. Na verdade aí é rodoviário, tá, gente? Eu vou consertar, tá? Ferroviário, mas é rodoviário, tá? Bom, aqui nós temos as principais rodovias brasileiras, certo? Então, mais uma vez naquela ideia, né, de mostrar a espacialização para vocês, tá? Bom, aqui nós temos, né, um transporte, falando agora especificamente dos transportes aeroviários, tá? Que são os aviões, né? E eles acabam sendo aí muito úteis, não só, mais uma vez, gente, não só para a questão de transporte de passageiros, tá? Então veja que a gente está vendo nesse conteúdo, a gente está vendo justamente uma evolução. Então o que foi que a gente viu de meio de transporte lá no início do século XV, XVI? Os transportes aquáticos, né? Com a primeira revolução industrial, nós tivemos os ferroviários. Século XX, os rodoviários, tá? E agora, mais recentemente, nós temos aí o aeroviário, né? Que são, inclusive, um dos modos mais rápidos de transportes, tá? E acabaram tendo aí um papel extremamente importante, principalmente na locomoção de mercadorias, certo? E ao mesmo tempo em que aumenta, né, o número de transportes nesse sentido, as cargas elas vão diminuindo para cada transporte especificamente, certo? Então, o sistema aeroviário brasileiro, como funciona, né, o sistema aeroviário brasileiro, tá? Mais recentemente nós tivemos aí o surgimento de novas companhias, e isso é importante, né? Isso demonstra que há um aumento no fluxo de pessoas, né, viajando, há um aumento na economia, a economia acaba girando, né? E mais uma outra questão é que esse transporte, que no início foi feito para uma elite, hoje ele acaba sendo, né, está sendo mais popularizado, tá? E a gente tendo mais companhias, isso contribui também para a queda nos preços, né? E aí, ao longo dos últimos anos, né, com os avanços que nós tivemos, passamos aí a ter voos internacionais em outras cidades do país, não só centralizado em São Paulo, né? Então, por exemplo, Recife aqui a gente tem voo internacional tranquilamente, assim, dependendo do lugar que você for, certo? Então aí, gente, mais uma vez, né, mostrando a ideia dessa espacialização, certo? Então, como esse material fica disponível para vocês, olhem aí bem direitinho, né? E veja, realmente o maior nós vamos ter aí na região, maior número, né? Nós vamos ter na região de Sudeste,
em São Paulo especificamente, mas veja que esse sistema de transporte ele está em várias regiões do país e que isso faz com que elas se interliguem, tá? Então, o bacana de tudo isso é a gente tentar observar, pessoal, essa espacialização, certo? Então, é você entender que os sistemas de transporte, eles chegaram, né, com um objetivo de transportar não só pessoas, mas também mercadorias, e que isso influencia na economia, né? E que nesse caso aí especificamente do transporte aeroviário, a gente vê como se dá a sua espacialização e, consequentemente, né, a locomoção de pessoas e de mercadorias dentro do próprio país. Então veja que é um sistema, tá? Bom, gente, na aula de hoje é isso, certo? Muito obrigado aí pela atenção de sempre. Na próxima aula eu vou explicar para vocês um pouco sobre mobilidade urbana, certo? A gente vai se estender um pouquinho sobre esse assunto para dar sequência aos demais, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, já sabem, podem escrever lá no Google Sala de Aula, certo? Que eu estarei respondendo todo mundo. Façam a atividade com tranquilidade e não esqueçam de estar enviando, de estar postando tudo que vocês forem fazendo de atividade lá naquela pasta que eu abri, certo? Eu vejo todo mundo que envia, tá? E lembrando que já é, né, contando aí para o segundo bimestre, tá bom? Então, pessoal, bom dia mais uma vez e até a próxima.